Oi, Leila. Boa noite. Oi, boa noite. Deixa eu abrir aqui. Então, eu tenho uma dúvida, um cliente também me procurou. Eu sei que é referente ao uso capião, eu sei que, como eu vi no intensivão, acho que tem que procurar um advogado, né? Ele tem advogado, ele já tem um advogado cuidando disso, mas para constar no processo, ele precisa colocar uma planta do imóvel com muro de divisa. Só que o problema é o seguinte, porque eu consultei os índices, né, urbanísticos ali, o lote dele, ele tem 66% do lote para ele, que ele herdou. E a outra, foram divididos em 3 partes, 2 partes é dele e a outra parte é do tio. Só que o lote, para os índices urbanísticos, o mínimo tem que ser 10 de frente e atestada, eles falam. Atestada de frente é 10. Uhum. Só que ele pega a parte da frente do lote e o tio a parte do fundo. Tá. Então, para ele ter acesso, o tio ter acesso ao lote do fundo, teria que deixar uma passagem para esse acesso. Só que daí, quando deixa essa passagem, ele vai perder essa frente mínima de 10, daí diminuiria. Daí ele não consegue regularizar. Então, essa é a minha dúvida. Será que ele vai conseguir? Porque ele vai perder essa... Tá, você falou do processo da uso capião. A matrícula está no nome de quem? Vamos voltar aqui para eu entender. Ele tem uma matrícula que não está no nome dele nem no nome do tio. Isso, não. Ele tem um contrato de concessão, tal, que isso foi bem... Mas era do avô dele, passou para o pai, agora tá no nome dele. Ele tem um documento que essa parte, 66%, é dele. Mas ele não tem no cartório registrado isso. E ele gostaria de... Então, ele entrou com esse processo de uso capião. Tá, mas no processo da uso capião... Pelo que eu vejo você contando aqui, pela história que você está contando, o processo da uso capião, o terreno vai ficar no nome dele e do tio. Não vai ficar só no nome dele. Isso, exato. Ele não vai conseguir desmembrar. É isso que você quer, né? Desmembrar. Isso, desmembrar. Só que ele fica assim, 2/3 é dele e 1/3 do tio. Exato. A matrícula vai ficar da mesma forma. E aí a regularização vai ficar da mesma forma. Você vai conseguir regularizar um terreno com 2 famílias. O tio vai precisar assinar a documentação e ele vai precisar assinar a documentação. Se ele quer fazer a documentação só da casa dele e o tio não quer fazer da casa do fundo, você pode até tentar documentar só a casa dele, mas o tio vai ter que assinar e corre o risco da prefeitura fazer a fiscalização e no dia da fiscalização embargar o processo porque não estão todas as construções no terreno. O correto é você colocar todas as casas nessa mesma matrícula, todos eles vão assinar e fica como multifamiliar. Aí você coloca casa A, casa B, anexo, quantas casas tiverem. Mas então ele consegue, dessa forma, fazer o desmembramento? Não, desmembramento ele não vai conseguir. Não. O desmembramento ele não vai conseguir porque se a legislação já diz que a testada tem que ter 10, eles não vão aceitar que você desmembre menos que 10. Isso não tem como, a gente não consegue. Se por um acaso, no futuro, a lei mudar e permitir ter a testada de 5, aí no futuro ele consegue desmembrar, mas com a lei atual ele não consegue. Então, tem até uma lei complementar que saiu, porque no município de Osasco, né? E daí lá fala que com os lotes, precisava até achar que depois se eu colocasse no chat, depois para você olhar, tá. E daí você respondia, deixava o pessoal perguntar, mas eu vou colocar essa lei que eu não entendi direito, que ela ela faz uma exceção aí, mas eu vou colocar e depois, se você puder me responder, eu agradeceria. Tá, o que você vai ter que verificar, que provavelmente eu não vou saber essa lei de cabeça, teria que investigar, mas eu tenho que verificar aqui, se existe uma lei complementar, essa lei complementar diz que pode fazer, porque tem permite uma testada menor, aí sim, aí você consegue.
Aí você vai conseguir. Só precisa verificar o que mais que pede. Por exemplo, lei de desdobro, ela fala, em algumas circunstâncias, fala que precisa ter 2 proprietários que não sejam marido e mulher. Então, tem que ser 2 proprietários, pode ser 2 irmãos, 2 amigos, 2 sócios, mas não podem ser casados. Lei de desdobro normalmente fala que tem que ter pelo menos uma construção. Às vezes, tem lei de desdobro que diz que as construções precisam ter o alvará e o habite. Então, como a lei de desdobro é uma lei complementar municipal, cada município vai ter a sua, e mesmo assim, pode ser que hoje tenha uma e o ano que vem comece uma outra lei, ela precisa ser investigada bem aprofundadamente. Então, se eu sei fazer regularização, se eu sei fazer desdobro em Campinas, eu não sei fazer desdobro em Osasco, mas eu sei interpretar a lei, que é o que eu ensino para vocês. Consequentemente, eu vou pegar a lei de Osasco e vou conseguir entender. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver aqui se você colocou. Eu coloquei aqui, ó. Fica admitido para fins de regularização o desdobro do lote que resulte em uma área superior a 60 metros quadrados. Beleza, você vai conseguir. Desde que a testada mínima seja de 3,5, também você vai conseguir. Abrangendo todo o zoneamento residencial estabelecido pela lei tal. O seu zoneamento está dentro dessa lei? Tá. Então você consegue. Eles permitem. Então tá bom. É porque, assim, quando eu fui procurar no site da prefeitura, eles deram aquelas medidas que eu te passei, né? Uhum. Mas daí ele tinha consultado que o rapaz do cartório passou essa lei para ele, daí eu tô lendo, foi agora, acabou de estar fazendo tudo com eles. E ele me passou essa lei aqui, eu fiquei de ler, né, melhor para entender, para ver se ele ia conseguir fazer essa... Agora ele consegue o desmembramento por causa dessa lei complementar, né? Sim, só leia ela inteira para ver se não tem nenhuma cláusula que barre ali o processo. Porque tem algumas leis de desdobros que elas têm 5 exigências e você precisa cumprir as 5, não pode ser só uma. Então, como a gente está falando só de uma aqui, leia as outras para ver se realmente encaixa. Mas é isso mesmo, gente. A Patrícia está fazendo certinho. A gente tem que ir verificando, fazendo toda a vistoria antes de fechar contrato. Ela não pode chegar para o cliente e falar, daqui vem, joga para mim que eu desdobro. Não vai conseguir fazer se ela não investigar. Por isso que eu sempre falo para o cliente, quando ele pede um orçamento para mim, eu peço pelo menos um prazo de 2, 3 dias para passar o orçamento e aviso para ele que esse período vai ser feito a investigação do processo dele. Eu vou na casa, faço a vistoria, ou vou no terreno, faço a vistoria, peço a documentação, aviso que eu estou indo na prefeitura, aviso que eu estou indo no cartório, para ele saber que eu estou me movimentando para chegar no resultado final e falar, realmente, eu consigo documentar a sua casa, vamos. Ou não dá para documentar. Parabéns, Patrícia. Obrigada, muito obrigada, viu, Lê? De nada.